Beleza, Everton. Beleza, meu irmão. Vamos aguardar aí o pessoal chegar para a gente iniciar aqui nosso momento de reflexão da palavra. Deixa o pessoal chegar por aí. A gente tem um texto base que é o Evangelho de Mateus, capítulo 7, mas aí eu também separei hoje para a gente falar. Hoje eu separei também um texto de Marta e de Maria, para a gente poder também aqui refletir sobre ele. O texto de Marta e Maria, passagem de Lucas, capítulo 11. Perdão, Lucas capítulo 10. E a gente vai dar uma lida também. A gente vai precisar iniciar por causa do tempo que o Instagram disponibiliza, né? Se o irmão Luciano acabou de entrar aí também, se estiver ouvindo bem, vocês dão um ok aí pra gente aqui, se o áudio estiver ok. Então são, acho que uns 50 minutos que o Instagram disponibiliza. E aí, se a gente não encerrar nesses 50 minutos, a gente retoma novamente a live para fazer a conclusão. Irmão Luciano, você está ouvindo bem? Aí o pessoal que está entrando, vê se estão conseguindo me ouvir bem. Daqui a pouco eu vou estar chamando aqui nosso irmão evangelista Everton. Ele falou que é de São Paulo, não do Espírito Santo. Ele também vai poder estar com a gente aqui hoje, refletindo, trazendo uma palavra também para os nossos corações. O irmão Luciano está falando que estava num culto, né? Muito provavelmente realizando aí um momento de culto ao Senhor. E desde já agradeço vocês que estão entrando aí. Fica com a gente aqui nesse tempinho, nesses 40 minutos. Eu tenho certeza que Deus vai falar coisas poderosas para a nossa vida. Relacionamento com Jesus é algo precioso e a gente tem sido desafiado, né, nesses momentos aqui a trazer alguns convidados para conversar com a gente sobre a religiosidade versus amizade com Jesus. Esse é o tema da nossa live, porque nós vivemos dias de muita religiosidade, as pessoas praticam a religião, mas as pessoas têm dificuldade de desenvolver relacionamento com Jesus. Na verdade, quando a gente fala as pessoas, a gente fala na terceira pessoa, né? Como se nós nos excluíssemos, e aqui eu já cometi o primeiro erro. Mas nós temos uma dificuldade em estabelecer relacionamento pessoal com Jesus. Nós nos acostumamos a praticar a religião e esse é o nosso propósito, é avaliar isso. Até que ponto nós somos extremamente religiosos e não temos desenvolvido relacionamento com Jesus e até que ponto, de fato, nós estamos sendo amigos de Jesus. É possível ser amigo de uma pessoa, mas não de uma ideia. Então Jesus não pode ser um conceito, Jesus não é uma ideia. Jesus é uma pessoa e ele se relaciona conosco. Nós temos falado sobre o Espírito Santo, que é, vamos dizer assim, o Deus esquecido. As pessoas muitas vezes não compreendem a importância de se relacionar com Deus através da pessoa do Espírito Santo que nos acompanha, que está conosco. Recentemente eu falei em algum lugar, acho que foi na mensagem de domingo, que o apóstolo Paulo, assim que ele se converteu, o apóstolo Paulo,
Pois é, Wilson, estou feliz de você estar por aqui com a gente. Fica aí um pouquinho para a gente compartilhar junto a palavra. O apóstolo Paulo, assim que ele se converte, né, assim que Jesus aparece a ele, Paulo ele não vai diretamente aos apóstolos, né? Paulo a gente entende, né, pelo que ele fala lá no livro de Gálatas, na carta que ele escreve aos Gálatas, ele diz que por 3 anos ele esteve com Jesus aprendendo. Escute, por 3 anos Jesus ensinou a Paulo. E Paulo pôde dizer assim, que o que ele aprendeu de Jesus, ele repassou. A instrução da ceia, por exemplo, que é dita lá em Coríntios, Paulo diz, eu aprendi do Senhor. Paulo não estava lá na ceia com os discípulos, né, com os apóstolos, e ele não recebeu aquelas instruções de Pedro, nem de João, nem de Tiago. Ele recebeu as instruções do próprio Jesus. O que é que eu quero dizer com isso, gente? Nós precisamos, desde já, antes de chamar aqui nosso evangelista, que já está aí, acredito, já está aí já, nosso evangelista, o Everton, mas eu preciso que você entenda isso. Você entenda isso. O apóstolo Paulo, ele passou 3 anos com Jesus, aprendendo de Jesus, tendo grandes revelações da parte de Deus. Algumas delas que lhes causaram até aquela questão do espinho na carne, diante de tudo que ele viu, de maneira que ele diz na igreja, né, que as coisas que ele viu, ele não consegue descrever em palavras. Então Paulo, ele desenvolveu uma experiência pessoal com Jesus. Paulo, ele era alguém muito conceituado na sua sociedade onde ele estava inserido. Ele era, vamos dizer assim, mestre de fariseus. Ele era formado em filosofia e todas as ciências gregas que você possa imaginar. Paulo era um homem altamente letrado, mas ele considera tudo como perca. Na verdade, ele diz que tudo para ele, todos os títulos que ele tinha, se comparasse com o conhecimento de Jesus, ele considerava, me perdoe a expressão da palavra, como esterco, cocô. Então, como que um homem como o apóstolo Paulo, tão inteligente, tão conceituado, se rende a Jesus, ao conhecimento de Jesus? Ele escrevendo aos Colossenses, ele vai dizer, olha, eu considero tudo como de nada de valor se comparado ao conhecimento de Jesus. É isso que a gente quer falar aqui. De que adianta a gente ser pastor, de que adianta a gente ter títulos, de que adianta a gente ter uma biblioteca repleta de livros, conhecer sobre alguém e não se relacionar com esse alguém. Não adianta a gente conhecer sobre Jesus e não nos relacionarmos com ele. Então Paulo ele desenvolve uma amizade com Jesus de 3 anos, onde ele pode dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você consegue imaginar isso? Paulo diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí eu pergunto a vocês aqui, isso é só para aguçar vocês a imaginação, a meditação. Eu pergunto a vocês, então Paulo, ele ouviu o Espírito Santo gemer? Ou ele soube que o Espírito Santo assim intercede por nós? A gente não tem como saber disso. Mas nós entendemos que a amizade que Paulo desenvolve com Jesus, o relacionamento pessoal que o apóstolo Paulo desenvolve com Jesus, vai justamente marcar toda a sua trajetória. E isso é possível. Paulo diz assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E o que é que Cristo fazia? Uma das coisas que Jesus mais fez enquanto estava conosco foi orar. Uma das coisas que Jesus mais fez foi orar, gente. A oração era uma das prioridades de Jesus, antes dele fazer qualquer coisa. O que é que os crentes hoje mais negligenciam? A oração, o secreto. Não estou falando de orar na igreja, estou falando de você desenvolver o seu secreto com Deus. E a gente quer falar sobre isso hoje. Eu vou convidar aqui nosso amigo, posso dizer assim, Everton Fiore. Eu vou adicionar ele aqui para entrar nesse bate-papo. Nós vamos ler um texto bíblico. Peço que você continue com a gente aí, se assim você sentir de Deus, de continuar, para que nós possamos juntos ir nessa jornada aqui e aprofundar um pouco mais da nossa responsabilidade que temos de desfrutar da presença de Deus. Porque é possível. Não é fácil por alguns fatores e a gente pode conversar sobre isso hoje também. Se você tiver alguma pergunta, manda aqui também, tá? Mas eu queria convidar nesse instante aqui o Everton
para ele se apresentar a nós e também o que ele pensa a respeito disso, desse conflito entre religiosidade e amizade com Jesus. Amém, meu irmão Everton? Já está por aí, né? Graças a Deus. Consertar aqui a tela. Amém. Everton, já falei demais, fiz esse momento de introdução aqui, meu irmão, para te deixar já à vontade, tá? Para você se apresentar, você fala um pouco de como que é a visão que Deus te chamou para fazer, o que é que você pensa sobre amizade com Jesus. Você pode falar um pouquinho, antes da gente fazer a leitura bíblica, daqui a pouco a gente faz a leitura bíblica, mas fica à vontade, porque eu sei que você tem grandes coisas para nos ensinar. Deixa eu só te falar uma coisa antes, Everton. Eu tenho dito para todo mundo que vem fazer essas lives aqui com a gente o seguinte, que Deus nos chamou para influenciar pessoas, certo? E para Deus não é mais importante quem influencia 300 mil pessoas e quem influencia uma pessoa. Para Deus isso não significa nada. Porque o que importa, Jesus fala que o valor de uma alma vale o mundo inteiro. Então, se nós conseguimos influenciar uma pessoa, isso já vai ser de grande relevância. Eu falo isso para você, eu sei que está na batalha aí, na luta. Falo isso para o pessoal que entra aqui na nossa live, para que também sejam influenciadores dentro das suas casas, na escola, né? Se bem que agora está dando essa parada na pandemia, na sua igreja, na família, com o vizinho. Então, meu irmão, você que já tem estado aí nesse trabalho de evangelismo, o Everton, ele trabalha com... Ele vai falar um pouco mais para a gente, vou deixar ele falar, né, aquilo que Deus colocou no coração dele. Mas eu quero abençoar a tua vida, Everton, desde já com essa palavra. Meu irmão, se você influenciar uma pessoa, cara, já vai estar cumprindo teu papel no mundo. O nosso legado não é influenciar uma geração, porque nós não podemos trazer isso para a gente, porque somos muitos, somos remanescentes. Mas se nós conseguimos influenciar um filho, uma filha, uma esposa, uma mãe, um pai, isso já vai ter um grande significado. Então, meu irmão, continua nessa tua força aí, não para, viu? Pronto, agora pode falar aí. Amém. Se apresente, fala o que você acha dessa temática para a gente aí. Conta um pouco sobre você também. Amém. Então, eu creio que cada um de nós, somos um ministro, um portador. Sim. Eu costumo dizer que nós somos portadores da glória de Deus. Então, nós somos, quando nascemos, o Senhor nos deu uma cartilha cheia de selos. Eu estava olhando aqui esses adesivos, que o Senhor falou comigo assim, que nós nascemos com muitos adesivos. E que o objetivo do Senhor para a nossa vida é que nós colamos esses adesivos nas pessoas e selamos, de certa forma, com o selo do Evangelho os corações. Amém. Eu sempre fui muito despojado, sempre tive bom relacionamento com pessoas e sempre fui fácil de falar. E há 3 anos atrás eu sempre fui evangélico e sem compromisso com Deus. Uhum. Um cara sem compromisso com Deus, sem a responsabilidade de entender que o Espírito que ressuscitou Jesus na cruz habitava em mim. Nossa, né? Que a gente perde essa percepção, cara, com a religiosidade. Né? Cegueira. E aí o Senhor me acordou 3 horas da manhã, eu me lembro. E eu tive uma visão muito bonita e o Senhor ministrou no meu coração aquele dia. E o Senhor falou para mim que depositava brasas de fogo sobre a minha cabeça. E eu escrevi aquelas palavras. E o Senhor falava para mim, Everton, você vai orar por cada homem, mulher e criança que passar pela sua vida. Hoje, a partir de hoje. Cara. E eu tenho o meu comércio e todo dia eu me deparo com 100, 200, 300, 500 pessoas e eu decidi, do meu jeito, em culto, de pregar o evangelho para as pessoas, o evangelho de amor, sem religiosidade. E eu comecei a orar por pessoas, orar por cura.
e não falava de religião, eu só falava de oração e de Cristo ressurreto na cruz e das heranças. Jesus real, né? Jesus de verdade. E orei por 1 ano e meio, mais ou menos, cara, eu acho que umas 1.000 pessoas. Eu nunca tinha visto uma dor de cabeça ser curada. Mas Sério. Como foi a tua primeira experiência assim com alguém ser curado através de uma oração que você fez? Assim, deixando bem claro para as pessoas que o poder não está na gente. O poder vem de Jesus. de Mas Jesus. se a gente se calar, até as pedras clamam. Então, nós precisamos fazer. Então, como que foi essa tua primeira experiência aí? Se Aí nós puder também estávamos, eu trabalho falar. juntamente com a minha esposa e nós estávamos no comércio. E eu orei por uma senhora, como de costume, crendo, mas nunca tinha visto o milagre. E essa senhora era Uhum. surda, usava aparelho. E eu e minha esposa oramos por ela e eu falei, tira o aparelho, nós demos uma voz de comando em fé e essa senhora saiu ouvindo, cara. E aquilo Amém. alimentou a minha fé. E aí nós oramos por pessoas e por pessoas e visita hospitais. E, cara, e o Senhor tem feito grandes coisas. Tem feito grandes coisas. E nesse tempo de pandemia, eu aprendi com Jesus que o ápice da fé não é orar por cura, o ápice da fé não é ver milagres, cara. Isso foi um choque para mim. Eu que almejei tanto ver milagres. O Uhum. Senhor mostrou para mim que o relacionamento, vida Isso, no cara. secreto, Mateus 6,6, isso tem valor no céu, cara. É, exatamente. Exatamente. Deixa para você continuar, que hoje a gente quer te ouvir aqui bastante. O texto que a gente lê, que a gente está tomando como base aqui, fala justamente disso que você está dizendo, que é Mateus capítulo 7 e os versos 21, 22 e 23. Que o texto é muito claro, nós não precisamos nem de fazer uma exegese profunda do texto, meu irmão. Os 3 versículos por si só já são uma tacada violenta na cabeça de qualquer pessoa que um dia diz assim, eu tenho Jesus na minha vida. A gente precisa fazer essa observação. E aí, para tu continuar falando sobre esse teu chamado para orar por pessoas, para falar desse Jesus real, para sair das 4 paredes, né? E para você continuar e vamos alinhar aquilo que a gente está conversando com o texto bíblico. Jesus fala assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, mas em teu nome nós não expulsamos demônios? Em teu nome nós não profetizamos? E em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas, milagres que você está falando, né? Então Jesus lhes dirá abertamente, disse Jesus, né? Eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que trabalham com a iniquidade ou os que praticam a iniquidade. Então a gente tem aprendido, Everton, que nesse texto aqui especificamente, Jesus deixa claro que, primeiro, o reino do céu não está acessível para todo mundo. Segundo, não é um ativismo religioso que vai te respaldar a entrar no reino dos céus. Terceiro, não é aquilo que você faz em nome de Jesus que te respalda, mas Jesus condena uma coisa específica. Onde estão aqueles que me conhecem no secreto? O Pai vai dizer assim, eu não conheço você. Então, é possível Jesus usar muitas vezes nossa vida religiosa para abençoar alguém pela graça dele, pela misericórdia dele, mas não significa que o chamado principal de Jesus é o fazer, mas sim o nosso tempo de comunhão com ele, que é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, nós fomos chamados à comunhão com Jesus. Aí o Everton está falando justamente que ele recebeu um chamado de Deus para ministrar e para orar por pessoas. Mas hoje, e desde um tempo já eu creio nisso muito, que Everton já sente que mais do que fazer é estar com Jesus. Então, o que Jesus tem te ensinado sobre isso mais, meu irmão? Compartilha com a gente aí. Eu me deparei com a questão de tanto fazer, e o Senhor ministrou em mim que mais importante do que fazer é ser. Sim. É ser filho, ser íntimo, namorar
namorar, ser apaixonado por Jesus, sabe? Ter saudade da presença, do secreto. Eu li um livro, Exatamente. que fala que eu não me recordo o nome do livro, Por que Tarda o Pleno Avivamento, de Sim, Leonardo Leon. Boudin. Exato. Livro Fala magnífico, né, mano? o homem que não ora 2 horas por dia não vale um vintém. Repete aí. Ele deu uma travada aqui pra mim, não sei se travou pra todo mundo. Um Deu homem uma que não travada aí. ora 2 horas por dia não vale um Sim, vintém. é forte, né, mano? Porque a oração é algo que a gente negligencia bastante, né? E eu tenho aprendido assim, que não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Não sei se tu concorda. Porque tempo a gente tem, de alguma maneira, para estar com Jesus, né? Mas talvez a gente não esteja priorizando isso. Aí você está aí também ouvindo esse momento, partilhando com a gente. Dizer também que vocês podem fazer seus comentários, deixar algum versículo. A gente vai estar lendo, tanto eu como o Everton, certo? Talvez a gente não comente tudo por causa do tempo da live, mas esse é um momento da gente, é um momento de mesa, vamos dizer assim, né? A gente conversar sobre a palavra, a gente vai orar. Vou pedir também para Everton também estar orando por nós, porque eu sei que isso é um chamado na tua vida, meu irmão. E eu quero que você nos abençoe também nessa noite com a sua oração, no sentido de que você é alguém que Deus já chamou para abençoar vidas. E hoje você compreende muito mais que o mais importante é estar com Ele do que fazer para Ele. E compreendendo isso é que Deus vai te usar ainda muito mais. Então, eu tenho certeza, né? Você não conhece o ministério de Everton, ele é uma pessoa que anda nos hospitais, nas ruas, que tem momentos de experiência com Deus. E então, se você estiver precisando de um ânimo, certo? Vamos aguardar um pouquinho para a gente estar orando junto. Então, Everton, eu queria dizer para as pessoas que façam seus comentários, certo? Faça a sua pergunta, se for o caso, mas compartilhe, porque as pessoas que estão aí também na live vão estar lendo seus comentários. Esse é um momento de mesa, da gente sentar junto e falar sobre Jesus. E hoje eu estou com um enorme prazer de receber aqui o Everton. Então é isso, mano. Então perceber isso tem sido um choque para tu esses dias de pandemia. Esse relacionamento com Jesus. Deixa eu contar um segredo aqui para vocês, porque aqui também, Everton, é confessionário, tá? Aqui, volta e meia aqui, eu confesso um pecado meu aqui pro pessoal. Aí hoje eu vou confessar mais um, né? E eu estava aqui me organizando para a live, aí fui no dentista hoje, não me arrumei direito, estava suado, vou tomar um banho, naquela expectativa. E aí Jesus veio e falou assim no meu coração: você está perdendo essa expectativa para estar comigo também. Você vai lá para a live, você vai falar sobre mim, mas eu quero essa mesma expectativa quando não for para fazer uma live, quando for para estar comigo. Entendesse? Então, assim, isso é fantástico. Se isso acontece comigo, acontece contigo, acontece com qualquer um de nós. Nós criamos expectativas para um encontro, seja de trabalho, seja na igreja, se eu sou um músico, se eu sou um pastor. O Wilson, meu primo, está aí, que é um comediante, vamos dizer assim. Ele tem batalhado nessa área. Então, quanta expectativa não se cria para se apresentar. E, meu irmão, nós não podemos perder a fascinação por Jesus. A respeito disso, Everton, essa fascinação, esse maravilhamento com Jesus, muitos de nós temos perdido isso, né, meu irmão? E aí a gente tem vacilado. Diga lá. Eu creio que esses dias eu fui ministrar numa igreja e o Senhor, o Espírito Santo, mudou o foco da palavra, o tema. E o tema que eu gosto muito assim, eu gosto muito de uma música do Zé Ramalho. Gosto muito de Zé Ramalho. Uma canção que ele constrói um prédio, um edifício, ele constrói a escola, mas o que ele não se arrepende foi de ter edificado a igreja. Porque ali ele tem comunhão, assim, em outras palavras, assim, a gente tem que estar sensível para ouvir a voz. E a igreja somos nós, não o prédio, e o Senhor ministrou em mim aquele dia. E aí eu pude enxergar, me olhar no espelho e ver o quão fraco
espiritualmente eu sou, na verdade. E sem a comunhão do Senhor é como se você tirasse da tomada. Isso. É como se nós fôssemos um carregador de celular sem carregador. É um celular sem carregador. A bateria fica fraca e a gente precisa se conectar. Viver conectado. Para viver feliz, tem que viver conectado. Para viver em abundância, tem que viver conectado. Para nós vivermos uma vida cristã, temos que viver conectados. E isso não significa estarmos na igreja e nem ter uma religião. Significa termos o véu rasgado e o secreto no quarto e nós orarmos e ter uma vida de comunhão. E a nossa fragilidade nós vamos vencendo a cada dia, porque o Espírito é quem faz, né? O homem é muito fraco. E o relacionamento, a religiosidade, eu tenho percebido que a religiosidade, ela é um câncer. Ela é um câncer. E precisamos nos levantar como um exército para combater, apagar esse fogo que é maligno, que é os dogmas, sabe? E abraçar mais e dizer mais que ama. Porque Jesus fala que quando que esteve preso e não foste ver? Quando que te negamos água? Quando você não olhou para o seu vizinho com olhos de amor. E o Senhor, ele fala, ele fala em João, no Evangelho de João, capítulo 2, que ele fala que aquilo que nós temos que fazer é simplesmente reconhecer que Jesus é o pão da vida. E isso não tem nada a ver com religião. Tem a ver com reconhecimento e paternidade. Reconhecer a paternidade de Cristo, de Deus na nossa vida. Depois que eu comecei a enxergar Cristo como o ápice da minha vida, eu comecei a plantar sementes de princípios. E hoje eu colho frutos de promessas. Amém. Eu não estou falando de dinheiro, de bens materiais, porque isso é consequência do que você plantou. Mas eu estou falando de relacionamento com Deus e construção de uma edificação celestial. Isso é fenomenal, cara. Isso ninguém compra. É o que Jesus fala, né? Não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem, vem e corrói e corrompe, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Essa tua palavra me lembrou essa palavra de Jesus, né? E a religiosidade rouba isso. Eu já disse numa outra live aqui que o problema em si não é a religiosidade em si, porque quando você se relaciona com Deus, você está no ato de religar-se com Ele e aí você está fazendo e praticando religião. O grande problema que nós estamos falando aqui, eu e o Everton, é a religiosidade sem essa tomada, sem o carregador, né, Everton? É a religiosidade sem a comunhão com Jesus. Porque eu sempre falo que Jesus não condenou o que aquelas pessoas faziam. Elas curavam no nome dele e quem não quer ser curado? Elas expulsavam demônios no nome dele e quem não quer ficar livre de uma possessão demoníaca? Então o que elas faziam eram coisas boas. Mas fazer coisas boas no nome de Jesus sem se relacionar com ele é o carregador sem a tomada. Vai ser só vazio. E aí esse que eu vejo que é uma grande... Eu vejo que é um grande mal hoje do Brasil, vou usar essa palavra mal, porque nós somos muitos evangélicos, né, Everton? Vamos falar de maneira assim, né, daqueles que um dia disseram assim, eu encontrei Jesus, então nós somos muitos, mas quantos desses muitos têm relacionamento pessoal com Jesus? Essa é a questão. Uma vez eu ouvi alguém dizer que se todos os evangélicos do Brasil, de fato, desenvolvessem o seu relacionamento com Jesus, o Brasil seria outro. Então a gente não pode perder, não pode se iludir com essa ideia, né, de que o Brasil é um país que cada vez mais as pessoas se convertem. Mas que tipo de evangelho, né? As pessoas têm vivido, né, meu irmão?
E Deus te chamou para mexer um pouco nisso aí, né? É, eu me deparo com muitas pessoas, muitos espíritas me procurando para tomar passe. Sim, tá vendo? Católicos, o menino que reza. Eles te chamam assim. Então, eu não tô defendendo um time, né? Aham. A questão é Jesus. João 3,16 é a única coisa que eu prego. É João Amém. 3,16. E eu não tenho palavras de sabedoria, ou eu não sou doutor, mas assim, é uma coisa eu sei que o amor de Jesus, ele emana em mim, emana Amém. no meu coração, Amém. e o Espírito Amém. Santo, ele flui através da minha vida. Amém. E E deixa eu te dizer uma coisa, nesse texto aí, nessa palavra que você falou aí, para completar isso que você está dizendo. Jesus falou assim, ó, nisto o mundo conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns para com os outros. Né? Se você souber o decálogo, porque o jovem rico lá, ele sabia lá o decálogo, né? Ele recitou lá para Jesus todos os mandamentos, daí Jesus disse assim, mas te falta uma coisa. Então, o amor é o dom supremo, né, Everton? o Não amor, adianta você ter todos os outros dons e não ter o amor. Então, você tocou num ponto importante, mano. Amar as pessoas e falar desse amor que você vive com Jesus. Essa é a melhor maneira de evangelizar. As pessoas estão cansadas de religiosidade, cansadas daquela palavra que elas já sabem que os evangélicos falam, mas eu creio que Deus tem levantado uma geração de evangélicos, de filhos, né? De filhos, como você falou, de paternidade, que vão falar desse relacionamento, meu irmão. E aí vai causar esse impacto. Então eu quero isso, eu quero esse relacionamento. Entende? Porque é sim, disso que as pessoas precisam, relacionamento. E a possibilidade de desenvolver relacionamento com Jesus, às vezes as pessoas dizem assim, mas isso é para quem é pastor, isso é para quem é líder na igreja. Não. Essa possibilidade de desfrutar é para quem é filho. Não é filho, verdade? sim, filho. Marcos 16, né? Os sinais acompanharão aqueles que crê. Isso, isso. E, e é maravilhoso isso. Eu acho assim, eu falo para minha esposa que se eu morresse hoje, eu morreria feliz. Eu não, ela perguntou: você tem medo de morrer? Eu não tenho, não tenho. Já estou crucificado com Cristo, como diz o apóstolo, né? E Isso. a diferença não é se você vai morrer ou não, a diferença é se você morreu hoje, o que você deixou para as pessoas, né? Qual a sua história, né? O quanto de Deus você pintou nessa terra, né? O Sim. quanto de Deus você desenhou nessa terra para as pessoas. Quantos corações você acolheu, ou quantos abraços você abraçou, e o quanto de É, amor você desfrutou com alguém. Isso verdade. é o que eu sinto do Evangelho, de verdade, sabe? Amém. Aí o Hugo pergunta aqui, o Hugo é um irmão nosso aqui, ele volta e meia a gente conversa alguma coisa sobre empreendedorismo e a palavra de Deus, e uma vez eu falei para ele assim, Everton, isso tem a ver com amizade com Jesus, e não tem muito a ver com religiosidade, que o evangelho ele não nos limita, Jesus ele potencializa, no sentido seguinte, a, Jesus não morreu na cruz, em primeiro lugar, para que nós ganhássemos um carro novo ou um emprego dos sonhos. Esse não foi o objetivo de Jesus morrer na cruz. Então, o Hugo pergunta assim, como que a gente não pode fazer para não limitar a cabeça da juventude? Para que eles pensem em ser alguém na vida e abençoar pessoas com isso. E aí o apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo e vai dizer assim, olha, vocês que são os ricos da terra, sejam ricos em abençoar. Então, a visão de quem é amigo de Jesus, e quando ele desenvolve essa percepção de que Jesus não morreu para dar um emprego novo a ele, então, se ele quer um emprego bom, se ele quer um bom trabalho, ele deve primeiramente se esforçar, estudar, se capacitar,
A Bíblia vai dizer assim, vai ter com a formiga preguiçoso. E Deus não gosta da preguiça. A preguiça não é algo que seja benéfico ao reino de Deus. Até porque a palavra vai dizer assim, que todo aquele que faz a obra de Deus relaxadamente é um cara maldito. Isso se aplica a toda a vida, né? Então, eu creio que nós não devemos limitar a mentalidade da juventude, mas quando a gente fala sobre amizade com Jesus, Jesus vai potencializar o nosso chamado. Então, se você já é alguém que estuda, que se capacita, Jesus vai ser contigo e você, meu irmão, você vai sempre subir novos degraus. Algumas vezes você vai descer porque faz parte da pedagogia da vida, o sofrimento, as tribulações, né? Mas de maneira nenhuma o Evangelho ou Jesus não condena as riquezas, mas o amor à riqueza. Então, se alguém ama Jesus e é amigo de Jesus, ele não vai amar mais o dinheiro do que Jesus. E o tanto que ele tiver de poder ajudar pessoas como o Everton está falando aí, ele vai querer ajudar, porque o coração dele está repleto de amor. O apóstolo Paulo ele vai dizer assim, não se esqueçam de fazer o bem, mas especialmente aos primeiros da família. E Paulo falava de comunidade, né? E fazer o bem nesse sentido, de partilhar o pão. E aí a gente falando sobre empreendedorismo, a gente fala sobre isso. Com o nosso irmão Hugo aí, ele pediu para a gente falar um pouco disso. E eu só quero, né, trazendo para o nosso tema, dizer que a religiosidade muitas vezes pode corromper essa ideia de que o dinheiro é maldito e tal. Mas a gente não prega o dinheiro, na verdade a gente não prega essa prosperidade, porque essa prosperidade, como falou aí o Everton, é consequência do que você está fazendo. Mas há uma prosperidade espiritual que é desfrutada em Jesus, que essa é a que nos dá realmente a alegria da existência, sabe? Mas só respondendo aí a palavra de Hugo aí, que pediu para a gente comentar sobre isso. Mas o que é que você pensa sobre isso também, Everton, aí? Sobre essa questão de você, da religiosidade, às vezes, limitar as pessoas, né, a uma vida somente ali, para elas não, tudo vai cair do céu, entende? Essa visão, tudo vai cair do céu. E não é assim, né? Hoje mesmo liguei para você, você falou o quê? Pastor, estou aqui no trabalho, estou na luta, estou na correria, mas eu vou arrumar um tempo e a gente vai conseguir. Graças a Deus você está aqui com a gente, né? Sim. Na questão de empreendedorismo, eu creio que você tendo uma vida saudável com Deus, reflete na sua vida financeira. O Senhor, ele é Deus de prosperidade. Ele não quer ver um filho passando necessidade. Ele não tem prazer nisso. E é o que eu costumo dizer. A vida é uma roda gigante, né? Eu tenho negócio, eu tenho meu negócio, e já passei coisas boas e coisas ruins, e hoje eu vivo o ápice da minha vida profissional e da minha vida espiritual. Então ela anda muito ligada. Você não voa com uma asa só, né? Exato. Muito eu boa creio, a palavra. Eu creio Amém. que você planta princípio e colhe promessa. Amém. Eu gosto muito eu me apeguei muito ao mandamento de honrar pai e mãe. E o Senhor é um dos mandamentos com promessa, né? Exato. E desde quando eu me apropriei disso, nunca mais eu senti vontade de comer uma pizza. E eu não vivo assim, cara. Eu não me importo com isso, cara. Com o que eu tenho para comer ou vestir, ou se eu vou ganhar ou não vou ganhar. Eu trabalho no comércio e o Senhor é o meu patrão. E nada me faltará. Amém. Amém. Eu creio. Amém. Nós temos um outro texto para a gente ler aqui, Everton, que é o texto de Lucas, pessoal. Se você estiver em casa aí, esse é um texto muito conhecido. Lucas capítulo 10, e no versículo 38. Lucas 10, 38. A gente lê o seguinte, que indo eles, Jesus com os discípulos, né, entraram numa aldeia e uma certa mulher por nome Marta o recebeu em casa. Marta tinha uma irmã que se chamava Maria,
a qual estava assentada também aos pés de Jesus para ouvir atentamente a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com todo o serviço e veio até Jesus e disse: Senhor, tu não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Ordena a ela que ela venha me ajudar. E Jesus respondeu e disse: Marta, Marta, tu estás cuidadosa e perturbada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tomada. Eu estava lendo esse texto aqui e Jesus falou assim no meu coração. Até anotei aqui. Marta não percebeu que Jesus tinha mais interesse na sua presença do que no seu serviço. E aí, porque a ideia aqui não é ser redundante, a ideia aqui é reforçar sempre essa verdade. Você veja, Jesus não estava preocupado com o que Marta poderia, a maneira como ela iria servi-lo, mas Jesus valorizou mais a atitude de Maria. Ela desfrutou da presença de Jesus. Raramente Jesus na verdade, nos evangelhos, uma das casas que Jesus mais parava para descansar. É uma família amiga de Jesus, Lázaro, Marta e Maria, a gente sabe disso. Mas Jesus não recrimina Maria ali aos seus pés, desfrutando dos seus ensinamentos, da sua presença. Então, como a gente colocou aqui, né, Jesus estava muito mais preocupado com a presença do que com o serviço. E é um texto alinhado com o que a gente leu lá de Mateus 7, onde as pessoas estavam fazendo coisas para Jesus na obra, no ativismo religioso, mas não estavam desfrutando de vida pessoal com Jesus. Então esse texto eu também trouxe para a gente refletir e para dizer, não é, Everton, que desfrutar relacionamento com Jesus não é algo chato. Por que algumas pessoas acham que é chato desfrutar relacionamento com Jesus? E aí a gente pode falar sobre como que a gente desenvolve um relacionamento pessoal com Jesus? E por que as pessoas acham isso chato? O que você acha que está acontecendo no mundo? Eu acho que é igual uma criança que você oferece rúcula e ela não quer, até que experimenta, o paladar muda. Eu acredito que tem a ver com amadurecimento. E a pessoa entendeu o quanto aquele alimento é importante e fundamental. Tu falaste no início aí que Leonardo Ravenhill falou que um homem que não ora 2 horas, né, que não desenvolve relacionamento com Jesus é um inútil, né, na visão dele, né, e ele colocava aquilo porque isso angustiava muito ele. E aí você falou aqui agora uma coisa interessante, você falou assim, tem que experimentar, né, meu irmão? Tem que fazer esse esforço para viver isso, né, senão você não vai saber o que é, não é verdade? Eu acredito que o espírito do homem ele precisa ser dilatado. E isso é com sacrifício, né? E dedicação. Senão ele não vai conseguir dilatar o seu estômago espiritual para se alimentar cada vez mais, sabe? Eu não costumo ouvir muitos pregadores, né? Ler muitos livros e escutar muitas teorias e muitos pregadores. Eu gosto de uma linha só. Eu gosto de um pregador em especial só. Ele já é falecido, mas ele fala até hoje. É o Gregório McNulty. Eu acho assim que precisávamos de mais uns 10, 15 Gregórios vivos. E o evangelho seria propagado de maneira saudável. Sim. Conheci o Gregório também pelos vídeos, né, no YouTube, e assim, ele foge um pouco do padrão da religiosidade, né, entendo o que eu estou dizendo, né, porque a mensagem dele era Jesus, e, enfim, não seguia os padrões homiléticos tradicionais, né, isso apavora a religiosidade, né, e assim, o Gregório, para quem não conhece, né,
tá aí uma boa dica de vídeos, de ensinamento. Com certeza você vai. E se a gente tiver um Gregório numa igreja, né? Nesse espírito, nessa visão dele, né? Esse é o nosso foco aqui, sabe? É que nós possamos ser como... Se a gente não consegue ser como Jesus, ser como Paulo, vamos ser como Gregório, né? Eu não conhecia, eu não conhecia ele. E o Senhor falou para mim, me deu esse nome e falou, vai visitar esse cara aqui. E comecei a procurar, o cara morreu. Aí o Senhor falou, acha onde esse cara está enterrado. E eu falei, e aí eu liguei, cara, liguei nos 15 cemitérios, até que eu achei, né? Eu encontrei. E eu fui. E tinha pesquisado um pouco quem era, né? Lido um pouco da história. E aí o cemitério é muito grande, cemitério do Getsemane, em São Paulo. E uma pessoa me levou até lá, né? Até a lápide dele. E eu me emocionei e chorei. E o rapaz perguntou se era meu pai. Eu falei, de certa forma, sim, né? Aí eu comecei a contar a história da caminhada do Gregório pro coveiro. E o cara começou a chorar. E naquela ocasião, eu fiz o apelo, o rapaz aceitou Jesus, trocamos o WhatsApp. O cara evangelizou morto, cara. Evangelizou quem? Ele evangelizou o coveiro morto. Pois é. O Gregório morto. O testemunho do Gregório. São os ossos de Elias, né? Foi Eliseu no Antigo Testamento, que o soldado caiu lá e o cara reviveu. Reviveu. Cara, até a pessoa que tem relacionamento com Jesus e parte e deixa a sua história vai continuar impactando vidas. Com certeza, sem sombra de dúvida. Experiência que eu vou levar para a vida toda. E o Gregório é muito dessa visão, né, do relacionamento com Jesus, né, Everton? Gregory McNulty, não é isso? A Daniela está dizendo que vai dar uma procurada aí. Procura mesmo, Dani. São mensagens assim que vai levar você a dizer assim, quero conhecer Jesus. Mas é como a gente está dizendo, pessoal, não é fácil porque a gente se enche de muita porcaria durante o dia, né? E eu não estou falando de trabalho, eu estou falando de coisas fúteis mesmo. Então não é fácil você crucificar sua carne. O apóstolo Paulo ele vai dizer justamente isso, que nós devemos crucificar nossa carne para dar esse tempo para Jesus, porque só quem dá um tempo para ele vai desfrutar da presença dele. Do contrário, né, no mínimo, aí vamos dizer assim, eu sempre quando eu prego alguma coisa nesse sentido na igreja, eu digo, não estou dizendo que ninguém vai para o inferno por causa que não vai dar tempo para Jesus, eu não posso dizer isso. Agora, você não vai desfrutar do que Deus preparou para você. No seu lugar de filho, você não vai desfrutar. Talvez você vá desfrutar mais a ideia de escravo de Cristo, mas não de filho, né? Desfrutar da presença dele. Mas eu creio assim também. Nessa tua caminhada aí de ser um pregador das ruas, conta alguma experiência aí pra gente aí, daquilo que Deus tem feito através da tua vida, meu irmão. Há um tempo atrás, nós tivemos uma iniciativa, eu, minha esposa e um grupo de pessoas, de invadir uma praça aqui, em Diadema, São Paulo. E no começo era eu, ela e mais duas pessoas. E o Senhor me deu uma visão de que ele fincava um púlpito ali. Estabelecia um púlpito ali. E deu... Acho que nós ficamos 8 meses, 1 ano ali. E o Senhor fez grandes coisas. Começava a vir gente de fora, vidas
sendo restauradas, pessoas paravam para ouvir, e o evangelho pregado de maneira simples, sabe? Uhum. A ponto da pessoa não saber qual que era a sua religião. Uhum. A alma, o espírito da pessoa, ele tem fome de Jesus. Ninguém sabe, a pessoa não sabe, mas ela tem fome de Jesus. Todo mundo tem, só não sabe, alguns não perceberam ainda, não é isso? E quando você apresenta Jesus para essa pessoa, a pessoa degusta de Jesus, ela não quer experimentar outra coisa na vida dela. Quando ela desfruta genuinamente de Jesus. Uhum. Jesus é o alimento completo. E quem acha, isso aí o Senhor falou para mim, quem acha que tem que dar voltas ou levar palhaços, fantoches, pipoca para evangelismo, mascarar Jesus, é errado. Porque Jesus ele é suficiente. Você chega com Jesus e os corações se abrem. Tá entendendo? Isso é uma verdade do Evangelho. Jesus ele é suficiente. Ou quer ou não quer. Você não tem que convencer com pipoca doce ou salgada. Porque Jesus ele é o que ele é. Amém. Amém. E aí, esse trabalho continua ainda na praça lá? Vocês continuam com esse trabalho de evangelismo? Aquele trabalho de evangelismo teve... Eu não sei nem se eu devo falar aqui, mas alguns pastores começaram a se achegar. E aí você vai conhecendo a história dos pastores, eles saíram, eles eram segundo pastores, foram saindo dos seus ministérios e começaram a enxergar ali como meio de construir, edificar um templo. Uhum. E Tem eu muita gente saí assim, fora. né? Aí tu saiu fora, né? São Meu irmão, você... oportunistas do evangelho. É, é. E aí você se sente mal, né? Com esse tipo de atitude. Você falando dessa história aí, eu me lembrei, não sei se você conhece o pastor David Wilkerson, que é do livro Cruz o Punhal, né? Que tem aquela história lá em Nova York, das gangues. E, meu irmão, me explique isso, né? Para as pessoas que não conhecem também, David Wilkerson, pesquisa sobre ele, fundador do Desafio Jovem, um cara com muita intimidade com Deus também, mas um Destemido. homem muito destemido, né? E ali, eu acho que tu deve saber já disso, mas só contando aqui pro pessoal também, mas me lembrei porque você falou aí da história de chegar na praça e Deus te mostrar ali um púlpito, né? E ele chega lá em Nova York, né? No centro de Nova York, e ali ele vê aquelas luzes todas e ele se ajoelha. Eu fico arrepiado aqui, meu irmão. Ele se ajoelha lá e diz assim: Deus, me dê uma igreja aqui, eu quero, é preciso, eu sei que o Senhor também quer, me usa, eu estou aqui, eu quero pagar o preço. Meu irmão, uma igreja ali no centro de Nova York, hoje é uma das maiores igrejas ali na Times Square, acho que é isso que se pronuncia assim, né? Está lá a igreja, por causa de uma pessoa que sente o chamado, que já é fruto do secreto, né, do relacionamento com Deus. Ele saiu lá da Pensilvânia, no interiorzão lá dos Estados Unidos, aí vai, porque Deus colocou no coração dele para ele evangelizar e falar de Jesus, não falar de religião, falar de Jesus para aqueles presos lá que iam ser aquela gangue naquela época, década de 70, né, as gangues em Nova York, e ali ele faz o que Jesus manda, e o fruto disso é uma linda história, né, para a glória de Deus. Então, eu lembro falando dele também de homens no passado, né, que oraram, Senhor, como fundador do movimento presbiteriano na Escócia, né, John Knox, me dê a Escócia, dá minha alma, senão a gente morre. Será que tem gente orando dessa maneira hoje, meu irmão? O que é que você acha? Por que tu acha que falta muita gente nesse calibre aí, desses grandes homens? O que é que está acontecendo? Eu acredito que eu fico feliz por ser tão pequeno.
Porque se você vai ler a biografia de Deus, tá conseguindo me ouvir bem? Tá sim. Tá? Tá bem. Se você vai ler a biografia de Deus, você vai ver que os grandes avivamentos, eles eram compostos por um homem. A história de Neemias me encanta. Foi um Neemias, homem né? indignado e tinha a posição dele, morava num palácio, mas ele não É, estava acomodado, né? Ele exatamente. foi para cima e o Senhor fez a revolução. Esdras, também a história de Esdras, um homem, um único É. homem, né? E, e um texto que é um texto motivacional, você lê Jeremias 1, versículo 5 ao 7, né? Jeremias 1, de 5 ao 7. Vamos ler? Amém, pessoal. Vocês que estão aqui, Deus abençoe a vida de vocês, viu? Espero que Jesus esteja falando com vocês também. Não o Everton, nem o pastor Eri, mas que vocês sejam tocados por Deus a influenciar, partindo de um relacionamento com Jesus. Pode ler aí, Everton, para nós aí. Para quem tem dúvida do que fazer no reino e se sente um nada, um imprestável para o evangelho, olha o que Deus está falando aqui. Antes que te formasse no ventre, eu já te conhecia. Amém. Antes que saísse da madre, te santifiquei. E para as nações eu te dei por profeta. Amém. Há um tempo atrás, eu conheci a palavra de conhecimento, o dom de palavra de conhecimento. E eu achava que aquilo era o Espírito Santo. Uhum. E eu achava que orar por cura era o ápice da fé. Uhum. E um dia eu me deparei orando por cura, pessoas sendo curadas, palavras de conhecimento no mercado, e eu não gastava hora de oração, e eu estava desviado. Uhum. Olha aí. É forte, meu. E eu descobri que se você não tiver um relacionamento com Deus, os dons e talentos é cocô. É. E não é desprezando os dons, mas é dando valor para aquilo que realmente tem valor, que é presença de Deus, intimidade com o Senhor, Amém. ausência de pecado e caráter santo. É. Isso é forte, mano. E esse é o foco, né, da nossa live aqui. Pode falar Então, mais aí. Manda a marretada para nós. Eu tô recebendo tudo aqui, viu? E alguns também. amém. E os dons, cara, ele não é o ápice da fé, não. Quer ser grande para Deus, é de joelho, é o lugar mais alto que você pode chegar. É Verdade. na hora do Senhor. Ô Everton, ó, a live vai terminar aqui em 10 segundos. Aí eu vou pedir o pessoal aí para retomar. Eu vou retomar a live e a gente inicia novamente, certo? E aí a gente conclui. Aí eu vou retomar agora. Vamos lá.
Pronto, vamos retomar aqui, pessoal. Vamos retomar aqui. Acho que são 40 minutos, 50, eu não sei ao certo. Pronto, Everton. Então, você estava falando aí sobre Deus ter te mostrado que o ápice do relacionamento com Deus, da fé cristã, não é operar maravilhas no nome de Jesus. Aí você percebeu isso, que o ápice é esse relacionamento, né? Tu teve essa noção, e justamente fazendo a obra, né? Isso é muito lindo, meu irmão. É muito bonito, porque às vezes é isso que sobe o nosso ego, né? Todos nós temos um ego. É aquele tipo de coisa, você termina de pregar, chega alguém lá e diz assim, pastor, que palavra tremenda. Ou meu irmão, você louva muito, que voz é essa que Deus te deu? E aí vai enchendo teu ego. E você percebeu isso, fazendo a obra, Jesus te falou assim, e aí como foi perceber isso, né? Eu achei que eu fiquei confuso, porque como que você está operando alguma coisa em nome de Jesus e as pessoas sendo libertas, pessoas aceitando a Cristo, pessoas sendo transformadas e você com uma vida seca, escassa de oração, sem o adubo e sem o alimento da alma, sabe? Cara, e você Isso me falou uma coisa deixou. aí, você falou uma coisa que eu quero que tu aprofunde mais. Você falou assim, aí e eu tava lá desviado, desconectado. Como é que é isso? É forte, mano. Se você não toma cuidado, você entra num beco sem saída, achando que o Senhor está te olhando com bons olhos. E você está mais fariseu do que o fariseu. É verdade, irmão. Eu, eu penso assim, né? Que Não, mas é verdade. Tá correto, corretíssimo. quando um pastor ele tem uma congregação pequena, se ele alimentar aquela congregação pequena com alimento do céu, esse pastor tem feito grandes coisas, cara. Exato. Grandes igrejas se alimentando de porcaria, cara. Sabe por quê? É muita oferta, é muito ego, as pessoas têm problemas reais, as pessoas têm câncer espiritual, as pessoas têm problemas de verdade. E o comércio evangélico descobriu que é só estimular a fé da própria pessoa. É, Isso tem marcado a nossa geração e o Senhor ele não está contente com esse tipo de cristianismo que o mundo tem vivido. uhum. É, Então, esse tempo de pandemia serviu para ver se a sua fé ela é pautada em palha e feno ou se ela é pautada em pedra viva. Porque exato. palha e feno queimou na Covid-19 e a É pedra verdade. permanece. É verdade. Eu vi um pastor dizer, Everton, que esse tempo de pandemia tem evidenciado, meu irmão, que as pessoas perderam, na verdade, as pessoas evidenciaram que não cultuavam Jesus no seu secreto. Porque elas não conseguem, vamos dizer assim, você tem um culto de domingo que você tem que ir para a igreja fazer uma live lá com 4, 5 pessoas. Então, nem quem está lá no culto presencial com 4, 5 pessoas na igreja consegue cultuar direito, e nem quem está em casa tem paciência, vamos dizer assim, né? Porque parece que não estão no culto. Então, vamos marcar assim, 6h40 começa o culto aqui na nossa igreja. Então, o irmão vai lá, conecta no celular. Mas aí, ao invés de ele estar lá com a Bíblia na mão, concentrado, não, ele está com a TV ligada também. Então, assim,
Aí o pastor dizia que essa pandemia, essa situação, é como você falou aí, quem for palha, meu irmão, não vai resistir. E se a partir de agora a igreja tivesse que cultuar sempre assim? Né? E se a perseguição vier? Uma vez eu falei assim, num culto na nossa igreja, que imagina que você parasse um momento ali, aquilo que o formato de culto, e esse pastor ele criticava isso, que as pessoas elas vêm para um formato de culto e esqueceram de cultuar o Senhor ao qual a gente presta culto. Então, se o culto não tem o formato do culto, então não é culto. Para muita gente tem sido assim, não é? E aí uma vez eu falei num culto aqui nosso aqui, que imagina, e às vezes eu converso sobre isso. Se em determinado culto o pastor chegasse, ou quem estivesse lá na frente, disse assim, olha gente, a partir de agora nós vamos ter aí 1 hora para você adorar a Deus livremente. Adore o Senhor no seu lugar. Olha, ia ter muita gente assim, ó. Sabe? Olhando, Disperso. sem saber o que fazer, porque não são pessoas que não têm essa percepção. Então, isso que você está falando é muito coerente, porque essa época de pandemia ela está revelando de fato onde é que está nosso coração, né? E Eu vejo dessa maneira, né? quanto mais longe das pessoas nós estivermos com o coração em Deus, mais fácil de se achegar a Deus. As pessoas, elas afastam a gente de Deus. A verdade é essa. Quando João foi separado na ilha de Patmos para escrever o Apocalipse, ele ficou longe da contaminação humana. Isso é muito sério. E nós estamos vivendo hoje aquilo que João escreveu isolado. Uhum. E hoje nós temos que dar continuidade porque estamos beirando a vinda do Senhor. E no secreto, e cada um na sua, sozinho, sem liturgia, sem doutrina, mas entendendo que a história de Deus, a biografia de Deus, está chegando ao fim em terra. E uma nova história vai ser construída, porque é isso que o Senhor quer. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja não é atraente mais. É aquilo que eu falei para você. O evangelho não precisa de palhaço, fantoche, nem pipoca. Jesus, ele é suficiente. Eu nunca discuto com ninguém quando eu prego para alguém, essa pessoa rejeita o alimento. Eu simplesmente não falo nada, eu não vou desperdiçar a doçura do evangelho com gargantas amargas. Uhum. Seria a ideia de não lançar a pérola aos porcos, um pouco disso aí, né? Mas por outro lado, é gratificante ver uma fila de pessoas querendo oração e 90% delas não são evangélicos. E o importante é as pessoas... Tem um aqui na igreja que fala, né? Acho que é Rodrigo que fala, que quem tem um encontro com Jesus não esquece. Então alguém que vai estar lá naquela fila e vai receber aquela palavra de Deus, Jesus fala, né? Abençoe as pessoas. Então se nós temos que abençoar as pessoas através também da oração. Não só com amor, não só liberando perdão, mas aquilo que tu faz, isso é abençoar vidas. Então alguém naquela fila ali, Eva, você não falou de religião, né? Mas você orou por aquela pessoa. E meu irmão, com certeza. Talvez você nunca vai ter noção de que alguém vai chegar em casa e vai conhecer Jesus a partir da bondade do teu olhar, né? Da forma como você orou, uma palavra que você deu para aquela vida. E você não está preocupado com dinheiro de ninguém, onde que vai congregar, onde ela vai congregar, né? Você só quer falar de Jesus. Né? Esse é o Everton, pessoal, que tem feito o chamado de Jesus, né? E que, meu irmão, continue.
continue sabendo que no Senhor o teu trabalho não é em vão. Graças a Deus, o pastor da minha igreja é meu pai. E a visão dele é Ah, que essa também. maravilha. Amém. Visão de salvar vidas de maneira coerente, né? Sem trocar nada com ninguém, né? Aham. Eu tava passando Amém. há um tempo. Tá me ouvindo bem? Tô vendo. O pessoal tá falando só da distância da câmera, mas o áudio tá legal. Eu tava passando em frente a uma igreja, uma denominação aí. E o Senhor falou: entra e prega. Aham. Aí eu pedi para dar um testemunho. Era a época de Aham. fogueira santa. Uhum. E eu falei que o Senhor não queria dinheiro de ninguém e não queria bens materiais. E preguei Uhum. João 3,16. Aí desligaram o microfone. Nossa. Foi mesmo, cara. Então, mas antes de desligarem o Eita. meu microfone, desligaram o microfone de Deus. É o Pois que eu é. senti. Eu Pois tô é. falando baixinho porque minha esposa tá dormindo. Mas tá dando pra ouvir. Eu já vi também que tu mudou de lugar aí, mas tá dando pra ouvir, sim. Meu irmão, coragem, né? Isso é uma atitude de profeta. E, na verdade, o profeta não é só aquele que... Às vezes a gente tem uma falsa ideia de profeta, né? Às vezes criou aquela coisa mística do profeta que adivinha o futuro, ou uma palavra de revelação. E, na verdade, o profeta, a função principal dele é a denúncia, né? É o pregar com ousadia, é o João Batista, é o Elias, é aquele que fala a palavra com ousadia, sem o medo do confronto, como Paulo fala, né? Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Aí tu foi lá, pegou o microfone, disse, é uma palavra aqui de Deus aqui para vocês. E Pedi para dar um aí, testemunho. ah, E é uma afronta, cara. O que as pessoas têm feito com o evangelho é uma afronta. Eu no meu comércio, se você. Eu não sei do que o senhor trabalha mais. 90% dos calotes que eu levo é de evangélico. ó, cara, é isso que eu falo, assim, as pessoas, olha, ao nosso redor existem pessoas carentes de receber uma palavra nesse sentido que a gente está falando. Amizade com Jesus, relacionamento com Jesus. Mas falar de evangélicos em determinados contextos é falar de gente caloteira, gente falsa, gente fofoqueira, gente encrenqueira. Infelizmente, meu irmão. Mas Deus me dá uma palavra nesse momento aqui agora, que é o seguinte, importa que isso aconteça, os escândalos vêm, o fim dos tempos vai trazer um pouco disso, né? O comércio da fé, a ganância. Os homens serão mais amantes dos prazeres do que de Deus, mas as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Importa que nós, eu, você, nós aqui, não nos calemos. As pessoas não podem generalizar e dizer que pastor é tudo a mesma coisa, que crente é tudo a mesma coisa. Mas quem tem que mostrar para essas pessoas que não é tudo a mesma coisa? Somos nós. E se a gente se cala? E às vezes a nossa tarefa para mostrar a diferença é justamente essa crítica. É isso que você fez aí, essa crítica construtiva, que é o trabalho do profeta, meu irmão. É a denúncia. A denúncia, não falo não a denúncia na polícia, né? A denúncia do pecado, do erro. Seremos Isso odiados, é. né? Isso. A Bíblia fala que nós seremos odiados. Exatamente. E vida com Deus é diferente da visão que as pessoas têm. Não é a gente ver crente falar, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Não aceita, a única coisa que você nasceu para fazer é emanar amor de Deus. Você, Amém. você, você tem que aceitar de bom grado
10 pessoas, 5 pessoas, 1 milhão de pessoas. Quando a gente se propõe a trabalhar para Deus, o Senhor, ele sabe aquilo que a gente precisa. Ó, Billy Graham, Sim. Billy Graham recebeu, um amigo do Billy Graham recebeu uma profecia que ele seria pai de multidões na fé. O homem, ele era inculto, ele era um homem que não falava bem, ele era um homem vergonhado, mas ele conseguiu alcançar Billy Graham. E Billy Graham fez toda aquela revolução que nós sabemos para Jesus, né? Exato. E o pai na fé de Billy Graham foi um homem que só ganhou Billy Graham, mais ninguém. Pois Então, é. o que o senhor está ministrando para mim, pastor, a respeito do seu ministério, é que ele é geracional. Amém. Geracional. A biografia da história do seu ministério é algo muito ímpar que o Senhor vai realizar. Porque as Amém. coisas voltando ao normal nunca mais vai ser normal. Exato. Mas Verdade. o Senhor vai te dar estratégia, eu consigo ver a sua cabeça de maneira que eu interpreto, crescendo de uma maneira muito larga. O Senhor está alargando as tendas do seu intelecto. Amém. Amém. O Senhor vai te dar muita sabedoria e coragem. O Senhor vai alcançar Pernambuco de uma maneira sobrenatural, através da sua vida. Amém. Amém, pastor? Glória a Deus. Amém. Amém. Eu creio nisso. Creio não para minha glória, né? Creio que outros como nós que aqui estão inconformados. Uma palavra que Deus colocou no meu coração hoje, eu ia esquecer de falar antes da gente encerrar aqui, é inconformados. Eu acho que o religioso é alguém conformado com o culto do domingo, com a entrega da oferta. O amigo de Jesus, se você for ver biografias, tanto da Bíblia, né? Se a gente olhar para Paulo, olhar para o próprio Jesus, e aí você vem nas biografias, você falou um pouco da história dos avivamentos, você vê que o pessoal era inconformado. Deus, ele só usa os inconformados. Assim, posso estar errado, não sei se você está me entendendo direito, mas assim, não é que só quem é salvo é o inconformado, não é isso. Mas Deus só vai usar os inconformados, aqueles que realmente digam, eis-me aqui, agora a situação está errada. Sair da igreja não é solução, porque nós entendemos que Jesus ama a igreja. Meu irmão, se tem uma coisa que Jesus ama na vida, Deus ama, são vidas, almas. E Jesus, ele amou a igreja. Uma palavra que a gente sempre fala nos casamentos é essa, né? Que Paulo diz assim, devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, a igreja, ela é essa noiva de Cristo que pode estar com o vestido rasgado, né? Mas nós temos que estar com uma agulha na mão e uma linha na outra mão e costurar. E somos os trabalhadores dessa última hora. Eu vejo dessa maneira, mas Deus vai usar os inconformados. Então, se você é um desses inconformados, que vai ver essa live aí agora, depois a gente vai colocar no YouTube, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa é uma palavra para quem vai ver no futuro. Meu irmão, seja inconformado, não se conforme. E essa palavra que você deixa para mim, eu transfiro ela para mais pessoas que creiam que possam ser influenciadores de uma geração. E como você falou, essa história do Billy Graham aí, meu irmão, salvou pelo seu testemunho
um Billy Graham. E quantas vidas Billy Graham não salvou? Né? E nessa tarefa, quem é mais importante? Aí Paulo vai dizer, né? Nem quem planta, nem quem rega, o mais importante é Cristo. Então, essa é a palavra que a gente deixa aqui. Meu irmão, deixa aí uma última palavra final para o pessoal. A gente vai estar colocando o link também dessa live aqui depois no YouTube, para a gente poder estar compartilhando com mais pessoas. Mas deixa uma última palavra aí para nós, algo que Deus tem colocado no teu coração, para a gente finalizar esse momento aqui tão abençoador. E outra oportunidade a gente vai estar junto, com certeza. Desde já, dizendo que para mim foi um prazer, uma honra você estar compartilhando dessas experiências aí do teu trabalho, sem os holofotes, né? Não precisa, mas o teu trabalho de amor, que a gente sente, eu percebo amor, eu percebo isso na tua vida, né? Inconformismo com esse sistema que está aí, né? E muito amor, cara. E muito amor pelas vidas, né? É como Nicodemos falou para Jesus. Nicodemos chegou e olhou para Jesus e disse: olha, eu já vi outros messias por aí, já vi outros fazer o que você faz, mas do jeito que você faz tem que ser de Deus. Né? Então, a entrega, né? A verdade. E isso a gente vê na tua vida também, meu irmão. Deus te abençoe. Deixa aí uma palavra para nós, final, para todo mundo aqui. Uma coisa que funciona muito para mim, quando eu me sinto fraco, que eu detecto que eu estou perdendo a essência, eu faço um plano de oração de 10 minutos por dia na primeira semana, 15 minutos na segunda, meia hora na terceira, até a lareira do meu coração se acender novamente. Cara, E o Senhor que quer legal. visitar Amém. os corações nessa noite, né? Corações que Amém. estão fumegando, né? E não apaga. Mas o Senhor fala que Amém. Ele vai jogar gasolina, Amém. combustível, e vai incendiar os corações, porque Ele precisa, é Amém. necessário que aconteça isso. Para explodir Amém. Pernambuco, explodir Amém. o bairro, a região de vocês. O Amém. Senhor vai estabelecer profetas em nome de Jesus, que o Senhor visite cada coração, cada mãe, cada pai, cada filho, Amém. cada ministério, cada coração. Que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de ousadia, o Espírito que ressuscitou Jesus, venha um toque especial, venha abraçar, venha visitar, venha fluir o Amém. melhor de Deus em cada um. Que as heranças Amém. da cruz do Calvário, que nós possamos nos apropriar dessas heranças e entender que somos filhos, somos herdeiros, somos participantes do reino do Senhor aqui na terra. Que o Senhor dê uma Amém. injeção de ânimo, que o Senhor venha levantar e venha levantar corações valentes, leões e Amém. leoas do Senhor. Amém. Em nome de Jesus eu profetizo uma semana de maravilhas espirituais, experiências fantásticas e muito amor por Jesus. Amém. 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 Meu irmão, conexão de Deus. Eu ia te pedir para orar, mas o Espírito Santo, ele disse assim, né? Deixa que eu já toquei no coração dele. Amém, meu irmão. Recebemos essa palavra, que assim seja, que assim seja, que assim seja. Amém. Meus irmãos, nós estamos felizes, né, com os guerreiros que continuaram aqui com a gente, mas nossa irmã Alexandra ficou até agora também. Algumas outras pessoas não consigo ver aqui agora, mas que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Precisamos crer num Deus de milagres. A Bíblia fala que aquele que se aproxima de Deus, Hebreus diz, né, é necessário crer que Ele é real, que Ele existe, Hebreus 11, e que Ele recompensa quem o busca. Então, se você tem buscado a Cristo, continue. Uma resposta Deus vai te dar, ou sim ou não, mas Ele sempre responde. Mas hoje aprendemos de Deus aqui na nossa mesa, aqui nessa jornada, que mais importante do que fazer é ser. Essa foi a palavra aí do Everton. Mais importante do que fazer é ser amigo de Jesus.
Então, Everton, meu irmão, obrigado. Sei que está na tua correria aí, reservou esse tempo, falou com a esposa, né? Beijão para você também, meu irmão. Muito obrigado por esse tempo aqui, pelas coisas que Deus plantou no meu coração e tenho certeza no coração de quem ficou até agora também, viu? Muito obrigado mesmo. Deus abençoe. Um beijo no coração de todo mundo. Amém. Um beijão também para ti. Fica na paz. Pessoal, Deus abençoe vocês. Sejam abençoados em nome de Jesus. Até mais. Amém. Até mais, filhão.